Graça e paz, meus amados irmãos internautas, esse que vos fala é o pastor José Freire. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. O vídeo de hoje nós vamos trazer um tema que traz uma relevância principalmente para o mundo que nós estamos vivendo. A oração que abre portas. Ou poderia ser o que é oração, ou o poder da oração. E depois a oração mesmo, essa é a palavra. Mas se inscreva, ative o sininho. Você que já é inscrito, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos então à palavra do dia de hoje, a oração que abre portas. Atos capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Queridos, há momentos em nossas vidas que passamos por problemas, que nós, que somos levados, ou que nos leva a um ponto de querer desistir, de querer parar. Momentos em que parece não haver esperança, solução, e nós pensamos que tudo está perdido, não há solução. Mas hoje nós vamos aprender sobre mudanças que acontecem quando nós voltamos para a oração que abre portas. E aí nós vamos falar de personagens bíblicos, como um que nós vamos citar já no início, Herodes. O nome refere-se a uma dinastia de reis. Herodes o Grande, fundador da dinastia, que reinava quando Jesus nasceu, ordenou a morte das crianças. Mateus capítulo 2, verso 16. Herodes Filipe, filho do Grande, primeiro marido de Herodias, Lucas 3, verso 1. E Herodes Antipas, Herodes irmão de Herodes Filipe, a quem lhe retirou sua esposa, Herodias, João Batista, ele o condenou. A pedido de Herodias, mandou cortar-lhe a cabeça, que está lá em Mateus 14, 3. E Marcos capítulo 6, verso 24 e 26. Herodes Agripa, neto do Grande, Agripa I, que era neto de Herodes o Grande. E Herodes Agripa II, bisneto de Herodes o Grande. E ele disse ao apóstolo Paulo: quase me convenceu a ser um cristão. Lá na passagem de Atos 26, verso 28. Mas podemos citar outro personagem aqui, Tiago. Ele e seu irmão, João, foram discípulos de Jesus. Quem lhes chamou de Boanerges, que significa filhos do trovão. Ambos os irmãos, juntamente com Pedro, pertenciam ao chamado círculo íntimo de Jesus. E ele estava no Monte da Transfiguração, Mateus 4, 21, Marcos 3, 17, Marcos 9, verso 2. Não é o mesmo Tiago, irmão de Jesus, mencionado em Atos 12, 17, tá, meus queridos? E Pedro, capturado e preso por Herodes Agripa I, anteriormente, Herodes havia matado a espada Tiago, Atos capítulo 12, do verso 1 ao verso 2. Então Pedro preso durante a celebração da festa dos pães asmos, Atos 12, 3. Colocado numa prisão, 4 quaternos de soldados guardavam Pedro e apresentá-lo, porque eles queriam, apresentar o povo para depois apresentá-lo ao povo significava levá-lo ao julgamento para ser condenado à morte. Está lá em Atos capítulo 12, verso 4. E dormindo entre 2 soldados, Pedro estava preso nos pulsos com cadeias, 2 guardas vigiando a porta da frente da prisão, Atos 12, 6. 12 outros soldados de plantão em 2 grupos no resto da prisão. Por que tanta preocupações, Por que havia tanta preocupação para não deixar o preso fugir? Herodes conhecia a história de Cristo ressuscitado saindo do túmulo entre os soldados romanos. Mateus 27, do verso 62 ao verso 66. E Mateus 28, do verso 4 até o verso 11. Herodes também soube da libertação da prisão de Pedro e João, acontecido dias antes,
Atos 5, do verso 17 até o verso 25. Então, quando nós falamos de oração, nós falamos de algo que traz intimidade do homem com Deus. A oração, ela liberta, rompe cadeias, ferrolhos, grilhões. A oração cura. A oração traz paz. A oração é uma arma poderosa que o homem e a mulher de Deus têm que ter. Vamos falar então de libertação. A libertação foi na noite anterior ao dia designado para o julgamento, meus queridos, que Herodes propôs matar a Pedro. Deus propôs libertá-lo e o fez no último momento, no limite. Atos 12:6. Um anjo, no meio de uma luz, acordou Pedro, tirou as suas correntes. Atos 12:7. E o anjo e Pedro passaram a porta da cela, e em seguida, no meio de 12 soldados restantes na primeira e na segunda guarda, até chegar à porta de acesso à cidade, que abriu por si só. Atos 12:10. E a partir desta experiência de Pedro, sendo libertado da prisão, podemos aprender muitas lições com relação à oração que abre portas. A oração que abre portas, meus amados, é uma oração persistente. A igreja orava sem cessar por sua liberdade. Atos 12:5. A igreja não fez um boicote de produtos feitos em Roma. Nem tampouco saiu em protesto pelas ruas de Jerusalém. A igreja não idealizou um plano secreto para tirar Pedro da prisão. Todos mencionados são métodos humanos e têm o seu lugar, alguns válidos, mas nada como a oração para que haja a intervenção divina. A igreja de Jerusalém tampouco se rendeu apenas esperando a notícia da execução. Jesus ilustrou a oração persistente como uma viúva persistindo que recebeu justiça de um juiz em Lucas 18:1-8. Então a oração que abre portas é uma oração constante, persistente, contínua. Faz você ter uma vida com Deus. É uma oração feita de acordo com a vontade de Deus, de 1 João 5:14-15. Conhecemos a vontade de Deus através da Bíblia. Conhecemos a vontade de Deus através da oração. Queridos, amados irmãos internautas, há orações que Deus não responde. Está lá em Lucas 9:51-55. Porque são feitos com intenção maliciosa. Tiago 4:3. Porque Ele quer proteger-nos. Há orações de acordo com a vontade de Deus. Pedir pela paz em Jerusalém, Salmo 122:6. Pedir sabedoria, Tiago 1:5. Provisão, Mateus 6:11. Proteção, Mateus 6:13. E interceder pelos nossos dirigentes, 1 Timóteo 2:1. Então, se estás chegando ao limite da sua resistência, lembre-se que há poder na oração. Através dela, você pode abrir porta e mais portas, derrubando obstáculos e mais obstáculos, e abrir caminho para uma completa liberdade em Cristo Jesus. A oração irá abrir as portas que estão fechadas. A oração vai libertar aquele oprimido por demônios. Quantas pessoas depressivas, sofrendo com vários tipos de fobias, medo de elevador, medo do escuro, medo do dia, medo da noite, enfim, oprimidas. Quem liberta é Cristo, mas através de oração. A igreja que não ora está fadada à derrota, irmãos. Por isso que a igreja tem que acordar. A igreja, ela tem que louvar a Deus. Sim, louvar os hinos da harpa, hinos avulsos, não importa. Do inário cristão. Mas uma igreja que não tem uma vida de oração, ela não vence o mundo. Uma igreja que não tem vida de oração, ela não resiste o mundo. Ela facilmente é vencida.
Então a oração para abrir portas, para trazer bênçãos dos céus, é a oração persistente, oração de caráter, oração com postura. Aí o Senhor vai responder. Então o que está faltando na vida de muitos de nós é a oração, é a vida com Deus, é buscarmos com afinco, queridos, é buscarmos com ousadia, é nos enchermos da presença viva do Senhor, em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus agora. Santíssimo Deus e Pai, a palavra de hoje foi sobre a oração. A oração que é, meu Deus, um dos privilégios grandes que um crente tem. É uma arma poderosíssima para o homem e para a mulher de Deus. A oração que move as mãos de Deus, que move o braço de Deus, que move o agir de Deus. Papai, neste momento, quantos estão orando conosco? Irmãos, irmãs, aqueles que estão enfermos, pessoas desesperadas porque estão desempregadas, pessoas desesperadas porque estão sofrendo doenças terríveis. Mas o Senhor é o Deus que coloca tudo no seu devido lugar. Por isso, no dia de hoje, Pai, esta pessoa que é inscrita no canal Uma Visão Além, essa pessoa, meu Deus, que está orando conosco por um filho, por uma filha, orando conosco por uma esposa, por um esposo enfermo, enferma, por alguém dependendo, sabe, de urgência do socorro de Deus. Apresentamos nesta oração todos os ministros da Tua Palavra, todos aqueles, meu Deus, que precisam da cura, da libertação, da transformação. Santíssimo, eu quero apresentar nas mãos divinas do Senhor, eu quero colocar nas mãos poderosas do Senhor cada irmão, cada irmã, cada servo, cada serva que está clamando, suplicando, implorando a bênção de Deus. Eu quero neste momento, Senhor Jesus, apresentar a grande seara, aonde existem almas perecendo. Levanta, meu Deus, uma geração de adoradores, uma geração de homens compromissados com a Tua Palavra. Levanta, meu Deus, uma geração de cristãos realmente convertidos à presença viva do Senhor Deus no dia de hoje. Levanta uma geração de adoradores, levanta uma geração, meu Deus, de homens convertidos, levanta uma geração de pregadores da palavra, mas a verdadeira palavra, a palavra que liberta, que transforma, que salva, que dá vida. Ó Deus, eu te apresento aqueles que estão nos hospitais, aqueles, meu Senhor Jesus, que estão enfermos, que estão abatidos, feridos, machucados, angustiados, meu Deus. Aqueles que estão perdendo a consciência viva da fé. Que toda fúria do inimigo, Senhor, seja repreendido pelo poder da Tua Palavra. Venha nos tocar, venha nos revestir, venha nos encher do Teu Espírito. A Tua Palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes e não conheces. Grande e eterno, eu te apresento todos aqueles que estão acamados, enfermos. Repreendemos em nome de Jesus toda a enfermidade do corpo, dos ossos, dos nervos, e que a cura e que a bênção de Deus acampe neste lar. Senhor, a oração, ela abre portas. Se tem alguém desempregado, alguém endividado, com a sua despensa vazia, abre portas, meu Deus, para este pai de família.
Te apresento esta mulher que perdeu seu esposo. O esposo que perdeu sua esposa, acalma o coração, consola o coração dos teus filhos e das tuas filhas. No nome santíssimo do Senhor Jesus. Ó Deus poderoso, eu te apresento as almas que habitam no continente asiático, na África, na Oceania, na Europa, nas Américas, desta guerra Rússia-Ucrânia. Senhor, transforma estas vidas, coloque as tuas mãos, nos desperta, Pai, a vivermos a verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo. Nos acorda da inércia, desta paralisia espiritual que se abate em nós. No nome vivo de Jesus, é o que eu peço, é o que eu conclamo, Senhor Jesus, que é para a glória do teu nome ser louvado, teu nome ser glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, fala conosco e transforma as nossas vidas. Recebe a oração. Enxuga as lágrimas, meu Pai. Enxuga as lágrimas desta mãe ou deste pai que está chorando, desta pessoa desesperada. Traz a calma, traz a paz, traz o refrigério, Senhor, pois só o Senhor conhece e sonda o coração do homem. Só o Senhor conhece, mais ninguém. O Senhor conhece o coração humano, o Senhor conhece a situação de cada um de nós. É o que eu te peço no dia de hoje, em nome de Jesus. É o que nós clamamos. Graça e paz.